Um ano no tempo, o Vasco não tinha Ramon Dias, não tinha Alexandre Matos, tinha subido da Série B com dificuldade. O Vasco sofreu para subir da Série B para a Série A. Mas o ano passado, hein, o Pedrinho, Bueno? eu sei que é outro papo, outra esfera, é uma política de clube interna. O Pedrinho, presidente, Ramon Dias foi mantido no cargo. Um dos maiores técnicos do Campeonato Brasileiro foi ele. O que ele conseguiu fazer foi espetacular, entendeu? Tirou um time que tinha 9 pontos no primeiro turno para o segundo turno. Chegaram reforços que deram certo, o Verratti, Payet, se não foi brilhante, mas pelo menos contribui tecnicamente, poderia jogar em vários clubes. Então, volta um ano no tempo, o Vasco subiu muitas casinhas. É isso aí, rapaziada. Vamos reagir a mais um cortezinho aqui dos canais ESPN, a qual já quero estar deixando os créditos. Vamos ver o que o Pedro Ivo Almeida vai trazer de informação. Tem informação bombástica aí no Vasco sobre as possíveis contratações, né, que o Vasco vai fazer para essa temporada de 2024, que promete ser uma das mais complicadas, das mais difíceis de todos os tempos. Muito clube SAF. Já tem times consolidados aí, né? Flamengo, Palmeiras, Fluminense, atual campeão da Libertadores, Atlético Mineiro, Bahia, com promessa de montar um timaço também. Então, vai ser complicadíssimo essa temporada aí. Mas dá para acreditar que o Vasco possa fazer um bom trabalho, né, galera? Dá para fazer um bom trabalho, dá para fazer um bom mercado. O Vasco já começou a fazer um bom trabalho do ano passado para cá. Bora lá ver o vídeo que tá da hora. Demais na vida? Vai ter que cobrar mais um pouquinho? A vida é sobre paciência, né? Tem que ter paciência. Para alguns é só sobre paciência, né? Mas posso te fazer uma pergunta? Você que tem fontes ali... Não, Em todos os lugares. em todos os lugares, mas especialmente no Rio ali. Não, mas como é que funciona isso agora? Porque quando você fala sobre Alexandre Matos, eu não sei, né, se o torcedor vascaíno pensou nisso. Pô, Alexandre Matos, Palmeiras, Cruzeiro, aquela coisa de sai do Cruzeiro, vai para o Atlético Paranaense, leva o Vitor Roque títulos, tal, contratações. Aí, primeiro discurso dele, olha, temos que ter paciência. Aí você pega o histórico da SAF, contrata, não contrata, tem um aporte em setembro, não, tem que antecipar, não cumpriu com algumas cláusulas. Como é que funciona isso na cabeça lá do torcedor vascaíno, lá do Rio especialmente? Como é que funciona? O que eles podem pensar agora, depois desse discurso? Pois é, eu lembro quando a gente estava aqui nessa bancada, quando foi anunciada a chegada do Matos, que ficou aquela coisa agora, o novo Vasco, vai contratar, a gente falava, não é bem assim. A política de contratação do Vasco, ela não é uma política do Vasco, do Alexandre Matos do Palmeiras, do Alexandre Matos de outros clubes, do Cruzeiro daquela época. Tudo ali tem sido muito criticado, inclusive, porque você tem uma proposta e leva para cima, o trâmite não é fácil, o diálogo com a 777 é demorado por uma questão até física, bate nos Estados Unidos, volta, tramita com eles, vale, não vale, então tudo ali acaba sendo um pouco mais demorado. Então, isso é só um reflexo do que se falava. Só que é claro, quando você vai ao mercado, eu acho que o que está na cabeça do torcedor do Vasco é um eterno ponto de interrogação. Você lembra aquele discurso lá atrás, quando a 777 assumiu? Não vai mais entrar em campo contra o principal rival, contra o Flamengo, com um déficit de investimento. Isso já acabou, né? Até agora, não, mas então, só para explicar tudo, o grande ponto de interrogação, até agora não se viu isso. Não vai mais aquela realidade de luta contra o rebaixamento, não se viu isso. Não vai mais ser um clube que vai ficar, não se viu isso. Agora chegou o Alexandre Matos. O discurso dele não bate, por exemplo, com o discurso do CEO recentemente, de que ia contratar, que ia ser diferente. Então, parece que tem dois Vascos ali. É um Vasco que quer dizer que a coisa vai mudar e é o Vasco da realidade. E a realidade é essa aí. O Vasco não é um clube que tem um caixa, por exemplo, como o do seu principal rival, que foi o comparativo lá atrás, que vai chegar e vai pagar 80 milhões de reais à vista num reforço. Não é. Só que isso também começa a impactar no trabalho do Alexandre Matos. O Alexandre Matos sempre foi reconhecido por ser um grande negociador, fazer grandes negociações, né? Ele dá um chapéu para tirar um Dudu que estava quase certo do Corinthians, levar para o Palmeiras. Ele é um cara que monta timaço, o pessoal vai na China buscar o Borja. Esse Palmeiras que está aí, tem muito do Mato, as contratações. E agora ele se vê diante de uma outra situação. Mas ele precisa saber também qual história contaram para ele quando ele foi contratado. Que ia ser assim, é de fato um projeto a médio e longo prazo? Ele acredita nisso ou é só para acalmar o torcedor? Porque se de fato for um projeto a médio e longo prazo para equilibrar o clube e você ser mais forte e mais sólido, que é o que ele fala, né? Não adianta ganhar um título agora e depois a coisa degringolar, que a gente já viu muito isso. Eu acho que o discurso pode ser interessante, só que o torcedor que está há 2 anos aí esperando quando é que essa SAF vai virar
uma grande... Então, você quer ganhar, né? Quando é que vai ser, de fato, uma grande mola para vitórias? A gente tá É o segundo ano. A gente tá... Não, vai Agora é completar... segundo ano, Não, vai completar 2 anos, porque foi no final de 2022, que tem toda aquela... Mas na Então, foi no prática, final da demorou pra Série B. entrar, né? Então, esse ano vai fazer 2 anos. Posso jogar mais uma pimentinha aí? Claro. Existe a possibilidade de troca de SAF? Não, Zé, porque Venda? a Porque troca de você SAF, sabe do que eu estou a falando. troca assim, de né? SAF, ela está muito mais na possibilidade... Como é que pode acontecer uma troca de SAF? Caso eles não façam aporte. O aporte eles estão fazendo, com atraso, no prazo de 30 dias depois do que é estabelecido. Isso está acontecendo, não é o problema de agora. Tinha muito aquele papo, se for rebaixado, a SAF perde um pouco de autonomia para escutar um pouco mais o clube, teria que trocar o comando. Não foi o que aconteceu. Então a troca de SAF está muito mais no campo da especulação hoje. A realidade é, o Alexandre Matos hoje não tem um caixa que ele já teve em outros momentos. Ou até não tem uma liberdade para contratar de quando ele não tinha caixa. Tinha clube que ele não tinha caixa, mas ele tinha liberdade para fazer dívida, montar time, porque depois isso poderia ser revertido em dinheiro que entrasse. Hoje ele não tem isso e o trâmite é mais demorado, é mais burocrático. A realidade do Vasco é essa. Eu acho que a coisa vai ser um pouco Vai usar do mais prestígio, tortuosa do que se do imaginava. prestígio dele, talvez, do nome dele, Mas aí o currículo dele para... o prestígio vale até o combinar com você. Aí tem que bater lá em cima, na 777, dizer que vale a pena. Que... Eu acho que é um pouco mais tortuoso do que pensaram quando veio aquela empolgação do Alexandre Matos chegou. Vai montar um grande time, porque ele é um grande negociador. Tem que ver o contexto que ele está inserido. O contexto que ele está inserido é de uma 777, falando do ponto de vista um pouco mais distante, cautelosa, de investimentos pontuais. Trouxe o zagueiro agora, né? O João Vitor. Por enquanto é isso. Precisa de muito mais gente para tornar esse elenco mais qualificado. Então, ainda não deu esse passo. aonde que estão as principais necessidades do VAR? Vamos lá, tem que ir com calma, mas a calma Vai você ter tem um que ter volante. prioridade. Você fala Vai ter um necessidades volante. pra quê? Necessidades por posição. Mas Vai você ter quer pra um quê? Pra volante disputar o quê? e um ponta. Para disputar campeonato Não, brasileiro. minimamente. Conseguir o quê no campeonato? Essa é a questão. Para não passar susto. sufoco. Tá. Perfeito. O Vasco precisa hoje. Ou o Vasco que foi planeja um prometido? ano para brigar por Libertadores. precisa de Qual é um o volante planejamento? Eu não sei. também. Não, o Vasco, pro Ramon o Vasco Dias. precisa de um volante e de um ponta de qualidade. O Vasco está perdendo o Gabriel Peck, que foi um dos principais jogadores do ano passado, né? Está sendo negociado, a informação. Por mais que o Matos diga que ainda conte com ele. O Vasco precisa de um volante e de um ponta, para ser minimamente competitivo. Ainda assim, ele vai estar atrás de muita gente. Olha para o lado, um time que brigou contra o rebaixamento nessa última temporada do Bahia. O que o Bahia está fazendo em termos de mercado? Segura. Não, quem e tá tem voando, destaque, cara. Everton contrata Ribeiro. quem tem muito potencial, Claro. promete investimento. Então o cara olha para o lado e fala, pô, Caio parece que aquela Alexandre SAF do ele é diferente da Fortaleza minha. também tá E sendo esse é o comparativo. negociado. O Vasco ele não olha só para o Flamengo, o Vasco ele não olha só para o Rubro Negro, para o Tricolor, ele olha para a SAF do lado. Olha o que o Bahia está fazendo que o clube ainda não fez. Então acho que... O Vasco dá para olhar para a SAF a do Botafogo entrevista. também, né? Ah. Que embora tenha decepcionado por ter perdido o título, Mas aí eu vou colocar uma situação, eu não entendo muito, vou colocar para o Birner, porque o Birner tem mais conhecimento sobre isso. A diferença, e aí eu não sei, eu vou olhar como torcedor e o Birner pode me... por favor, a opinião do Birner. É o seguinte, você está olhando SAF, quais são os clubes da SAF do Vasco pelo mundo? É o Genoa, né? Genoa, sim. E tem mais um aí, não Mais tem? um. Everton. Quais são... Everton. Que, aliás, vai ganhar um bom aporte de dinheiro agora, né? Aí você pega Mais dinheiro. a SAF, Tem mais aí dinheiro. você pega a SAF do Bahia. Quem é o dono do clube? Quem é o dono da É o SAF? Grupo Grupo City. City tem Sim. um percentual. Aí você pega a SAF do Textor. Como estão os clubes do Textor? Quais são os clubes em termos de grandeza, em termos de... O que eu estou querendo, não sei, né? Eu acho que há um trabalho muito mais consolidado em termos de, por exemplo, do City, em termos de estrutura de começo, meio e fim, para você Sim. construir uma equipe. Só olhar o Girona. Do que propriamente esses, É a SAF do Cruzeiro Vasco. também, que é o A Ronaldo Valladolid, né? Sim, mas é mesmo. O que eu estou querendo dizer é, você vê a diferença dos resultados em relação a isso. Eu não sei se a impressão que dá é que essas políticas, essa forma de dirigir futebol ou de construir SAFs, né, times dentro das SAFs, existe uma diferença muito grande. Então, você vê o Bahia, o que ele está fazendo, no primeiro ano de SAF, então agora você já começa a construir um time mais forte, você percebe o que vai acontecer. E você vê esses times, por exemplo, a SAF do Botafogo, a SAF agora do Vasco. Como estão os times? Recentemente, a SAF do Gênova, né, que é o 777, que está lá brigando com o Precioso, me parece, na justiça, pelo que eu li. Eles querem devolver a SAF, porque o Precioso está cobrando uma coisa e eles estão falando que o Precioso escondeu dívidas e tal. E aí a gente vê a diferença. Eu acho que aí o torcedor vascaíno pode, e torcedor
olhar nessas duas SAFs e ver a diferença. Aí eu queria saber do Não, Bino, seu raciocínio, que é mais ou pra menos, mim, ele é conhece mais, né? totalmente lógico, e essa questão da 777 era sabida antes de fechar com o Vasco. Mas o Vasco, a não ser que ele tivesse outras opções, ele abraçou, e pode-se discutir se fez certo ou não, a única que ele tinha, porque o Vasco estava afundando. E provavelmente ia continuar afundando. A situação do Vasco hoje, com todos os problemas, ela é melhor do que era pré-777. Mas isso também não quer dizer muita coisa. Exatamente. Esse é o Concordo Mas contigo não tá plenamente. no mato sem cachorro. Então, sabe, Mato Mas eu acho que é preciso entender ainda. Ninguém consegue explicar de maneira clara o que é ainda a 777. De onde veio, o que quer, aonde quer chegar. Então, isso para mim também não é exatamente o que o Vasco só tem no norte. para fazer uma explicação O Vasco simples só tá assim, melhor do que estava para lá não no ficar uma pré-sal. coisa muito subjetiva para Claro. quem vê a gente. A SAF é uma empresa. A SAF é uma empresa. Então, um modelo de empresa. Então, o clube vendeu o futebol para uma empresa que constitui o futebol, que constitui uma empresa baseada no futebol. Como, por exemplo, o Vasco pode reaver o futebol? Se a SAF não cumprir os compromissos de pagamento que foram estipulados em contrato, aí o Vasco pode, mas, por exemplo, o William tem uma cafeteria. Eu vou lá e quero comprar a cafeteria do William. Eu não paguei nos prazos. O William vai lá, me aciona, tudo direitinho dentro da lei, e ele retoma a cafeteria caso ele queira. Sim. Então, a SAF é isso. Dentro disso, você tem empresas que, aí como o Zé Elias falou, tem outras equipes onde o trabalho pode ser avaliado dessas empresas. Obviamente, um contexto de futebol francês do Lyon é diferente do contexto caótico do futebol brasileiro. Mas é possível avaliar a gestão. E, olhando isso, é muito óbvio que, em princípio, a SAF mais consistente das que estão estipuladas é a que tem o Grupo City. Sim. Onde há projetos em todos os clubes. Investimentos esperando retorno lá na frente. Porque a SAF está investindo ainda. Tem clareza também para isso. Acho que isso é fundamental. Tem Você clareza. entende o projeto? Você entende por que se contrata o Rogério. Você pega o Rogério, o grupo está explicando por que levou ele para passar uns dias na Europa. Não foi só para tirar foto. O Bahia vai fazer uma pré-temporada em Manchester, né? Isso. Em Manchester. O Rogério foi lá, você inclusive, no consegue final ter do ano. clareza sobre o projeto. O que você consegue ter clareza sobre a 777? Nada. O City Aliás, fez um post hoje a foi em 777 Salvador. ela não tem Bonito. cara de SAF ainda. O City fez. Ainda parece aquele formato associativo. A 777 ainda age dessa maneira. Então, o que me chama a atenção na 777, e não é uma surpresa, mas assim, ela está o tempo inteiro tentando corrigir rumos. Foi assim, gastando dinheiro para Ano contratar passado jogadores foi na minha assim. temporada e agora, na gestão do futebol com o Alexandre Matos. Isso denota algo complicado. Isso denota que ela entende muito pouco de gestão esportiva. Não significa que ela não possa acertar, por exemplo, com o Alexandre Matos, Mas investindo direito mas e dando um ano diferente- tranquilo para o Vasco para dar mais um diferente- passo para, quem sabe, na diferente quando- outra temporada, a paciência que ele pede de se transformar em resultados É melhores. diferente quando o seu background é um City. Seu que quê? é o Desculpa. Background. Repeat after coisa... me. Você gosta, É, uma você coisa... gosta. O grupo do City é City Football Group. Que isso? Hoje tá demais. eu acho- Tá muito alto. Hoje Não, tá mas, demais. mas Hoje eu acho tá- que é interessante. Muito bom. Tem algo, é um grupo de futebol. A 777 é um grupo de investidores que compra e vende empresa. Eu acho que por aí você já consegue diferenciar como cada uma aborda o seu negócio. De qualquer jeito, a 777 quer lucro. Ela pode acertar porque ela quer lucro, mas não é que ela tenha esse know-how aí de futebol. Não esqueça uma coisa que eu acho que é muito Entendeu? importante para não perder. É isso que parece que você vai estar sempre corrigindo. Se você contratou o Brax, você montou o time errado, e você viu que não dava o Brax, aí você traz o Matos. Você sabe por que você traz o Matos? Você sabe qual é o perfil do Matos? Sabe como ele trabalha? Para agora dizer que agora ele vai ter que trabalhar com a torneira fechada, para ele dar uma... O Matos tem know-how de futebol. Ramon Dias tem know-how de Não, futebol. isso não, quer dizer. Então, Pode eu ter eu um- acho que a situação do Vasco agora está muito melhor. Não, mas não é isso. É como o Matos trabalha. Eu vou contratar o Matos, que é um grande negociador, montador de elenco. Mas eu não vou te dizer dou pra ele que ele dinheiro não tem pra- dinheiro. Então ele vai ser um grande Pedro, montador de elenco. eu entendo o que você quer dizer quando você fala sobre competência, mas eu quero só lembrar uma coisa sobre SAF. Não é sobre a competência do Matos. Não, é sobre a competência da ideia SAF. de quem o contrata e o que essa Competência da SAF, eu sabe entendi. sobre futebol e Só gestão. que tem uma coisa, se a SAF fizer prejuízo, ela que paga. Se quebrar o clube, ela paga. Vão entrar com ação, falência, concordata, e ali entram, pagam com os bens
de quem administra a SAF. Não é, com todo respeito, a terra de ninguém no modelo associativo. Então é sempre bom lembrar, Mas eu concordo com você. Está partindo da premissa Tá que são complicado. grandes empresários. Mas, ô Birner, né? será A gente que não isso consegue vai entender. acontecer aqui? As informações que se Oi? tem é que os negócios deles são obscuros. Será que isso A gente não acontece? sabe realmente. Eu acho que sim. A palavra transparência, Será? ela não está na mesma frase que a 777. Cara, volta um ano no tempo. O Vasco não tinha Ramon Dias, não tinha Alexandre Matos. Tinha subido da Série B com dificuldade. O Vasco sofreu para subir Então, mas o da ano- Série B para a mas o Série ano- A. mas o ano o foi ano sofrido, passado, hein, o ô Pedrinho, Bueno? eu sei que é outro papo, outra esfera, é uma política de clube interna. O Pedrinho, presidente, Ramon Dias foi mantido no cargo. Um dos maiores técnicos do Campeonato Brasileiro foi ele. O que ele conseguiu fazer foi espetacular. Entendeu? Tirou um time que tinha 9 pontos no primeiro turno para o segundo turno. Chegaram reforços que deram certo. O Verrete, Payet, se não foi brilhante, mas pelo menos contribui tecnicamente. Poderia jogar em vários clubes. Então, volta um ano no tempo. O Vasco subiu muitas casinhas. Não, aí desculpa. Entendeu? Esse movimento de meio de ano foi para corrigir um planejamento Exatamente. absolutamente Mas subiu. desfavorável. Foi ao O Gente, Botafogo, foi ao- o primeiro investimento do Botafogo na Mas SAF aí foi aos não é trancos e subiu, barrancos. é como subiu, porque subiu e qual o contexto. Concordo com você, Pra mas você ficar- subiu. Concordo com você também. Tá aqui agora. Você Então, já sai de um outro vamos lá. ponto para discutir. Subiu. Eu discordo, sabe Subiu. por quê? A gente está se apegando a uma situação muito de nomes. Se o cruzamento do Paulo Henrique não sai e a bola do Serginho não entra, o Vasco estava na Série B, gente. Então, mas isso- Então não vai dizer para mim que esse O projeto Palmeiras é um em sucesso, que tem uma evolução em 2014, curso. se não fosse tem. o Santos contra o Não tem. Vitória, o Palmeiras estava na segunda divisão em Tudo 2015. bem, mas se chegou a esse Você- limite, esse trabalho de 2014 precisa ser avaliado. Só uma isso coisa, sim. só uma coisa. O Vasco não dependia dele. Podia ter dado tudo Não certo. dependia, se não os- dependia só dele, porque nos 2 jogos anteriores, o Vasco chegou, depois de tudo que passou, faltavam 3 rodadas e só dependia dele. Vacilou na antepenúltima, vacilou na penúltima e no segundo tempo, até os minutos finais. Não dá para dizer para mim que esse projeto é um sucesso, porque a bola de Serginho Não, entrou. sucesso não é. Não é um... Não, tá evoluindo, mas eu entendo tá o que eles evoluindo, estão falando. é melhor. É uma Mas isso relação é a olhar natural. e ver um presente discordo. melhor do Eu que o discordo. passado. Aconteceu com o Botafogo. Mas foi aos trancos e barrancos do ano Quando passado. chegou a SAF, Aos e a trancos SAF do barrancos. Botafogo ela foi mais acelerada que a do Vasco. O Vasco por Botafogo em nenhum problemas momento internos. dependeu de um gol para não estar no, Então, na Série o B. primeiro aporte ali Eu com acho os que isso aí investimentos precisa ser não foi legal, não deu certo. Aí eles já corrigiram a rota pro segundo turno do campeonato retrasado. Bom, galera, é isso aí, rapaziada, né? O debate tá complicado, tá estranho, mas, cara, o se ele é algo que não existe, né? Se o gol do Vasco em cima do Palmeiras, se o pênalti do Santos que não existiu, é um monte de si, né? Aconteceu muitas coisas também no campeonato que contribuíram para que o Vasco estivesse nessa posição, né? Teve muita coisa. O Vasco foi um dos times mais prejudicados no Campeonato Brasileiro. Ele poderia ter pegado uma vaguinha na Sul-Americana, mas teve essas coisas aí do futebol que eles não conseguem explicar, né? A gente até consegue, mas eles não conseguem. A gente sabe bem o que aconteceu aí, né, pessoal? Não foi aí simplesmente uma coisa que acontece, uma obra do acaso. Não dá para afirmar isso. Eu acho que teve muita coisa estranha aí, muita coisa envolvida nesses jogos. E eu acho que os jogos do Campeonato Brasileiro, não estou afirmando, né? Não posso fazer isso, mas eu acho que tem alguma coisa ali. A gente não pode afirmar nada, mas parece, cara. Não dá para falar que não. Parece que tem. Quando eu vejo alguém falar que o árbitro é mal ensinado, pera aí, mano. Se eu sou uma pessoa comum, sei que aquele lance ali é um lance para X ou para Y, quanto mais o cara que fez o curso, né? Tá lá dentro todo dia fazendo treinamento, etc e tal. Então, por esses motivos e outros que eu acho que às vezes rola alguma coisa. E a gente viu esse ano passado aí, rolou muita coisa, né? Aquele tal de apito penalidade máxima, essas coisas aí que aconteceram nesse ano passado aí, né, pessoal? Então, não dá para falar que não tem nada, não, porque eu acho que deve ter sim alguma coisa aí. Vou ficar por aqui, galera. Deixa aí seu like, seu comentário, o que vocês acharam do vídeo aí. E até mais.